Para grande parte dos portugueses, a terra continua a ser modo de vida, além de base essencial do próprio sustento. No sul, onde o trigo é a fonte principal do pão cotidiano, a dimensão da propriedade torna possível a utilização de máquinas. Mas na região interior do norte, onde o centeio é o cereal predominante, seguem-se ainda os antigos processos de cultura. O mesmo acontece com o milho na região do litoral, onde é cultivado em minúsculas explorações que pulverizam a paisagem. Para esta família e para milhares como ela, a existência é dura e com poucas compensações. Poderão elas vir a ter um melhor nível de vida? Só através de uma mudança no seu modo de vida, começando pelo abandono da forma primitiva como cultivam as suas terras, fazendo com que produzam bem mais do que atualmente. Severo do Voga, pequeno concelho de 130 km² de superfície e 14.000 habitantes, ocupa a situação central na região do milho. Emoldurados pela mata, os terrenos de cultura em socalcos. A paisagem é pontuada com casas dispersas ou pequenas aldeias típicas de tantas espalhadas por Portugal, cada uma com sua igreja. É uma pequena vila com Passos do Concelho, Estação dos Correios, Posto da Guarda, farmácia e algumas belas residências. Não é, à escala nacional, um meio muito importante, mas para os que aqui nasceram representa o seu mundo.
Cultivam as suas courelas, que foram dos avós, dos pais e, tal como outrora, delas se arranca o pão por processos que pouco mudaram em centenas de anos. E amanhã esta tarefa será a dos filhos. Vida que é toda a simplicidade, longe das tensões do mundo, dir-se-á, mas será, de facto, assim? A indústria já introduziu mudanças neste ambiente essencialmente rural, oferecendo novas formas de emprego. Nas lojas vêem-se artigos modernos e atrativos. Afinal, comunidades como esta têm ligações com os grandes centros por vias férreas, estradas, telefone e agora rádio e televisão. Para os jovens, sobretudo, o mundo oferece novas oportunidades, promete mudanças, uma vida melhor. Poderão participar nela aqui? Que pensarão os habitantes de Severo do Voga a tal respeito? Os homens têm de cair mesmo. Para acelerar o automóvel, agora a introdução de dinamite na forma de gasolina. E chega de saldo à meta. Que pensarão os habitantes de Severo do Voga a tal respeito? Como encaram a sua situação presente e que espécie de futuro antevêem? Pois, nós estamos hoje numa crise agrícola que há quase que nem me recorda haver uma crise agrícola como se está atravessando hoje, de uma maneira geral, pela falta de pessoal. Pessoal, é claro, se todos tomassem a atitude que eu tomei, quer dizer, embora que até a lavoura não deixe nada, mas agarrei-lhe com amor e gosto disto. Mas, é claro, a maioria do pessoal encara a vida de outra maneira. Quer dizer que a lavoura que não deixa, não estão à espera de esperanças, porque eu até posso dizer que viverei na esperança toda a vida, não é? Mas a maioria do pessoal, quando vê uma coisa que não deixa, imigram. Temos tido muito prejuízo, vários anos, na corta do milho, por causa da grumilhela. Sabes o que eu digo? Tenho 77 anos e nunca vi as coisas como estão agora. Está tudo ruim. Tenho as terras, não há quem nas faça, não há quem trabalhe nelas.
daqui a pouco está tudo ao monte. Pois nesta coisa de vinhos, muitas vezes acontece, o pessoal nas latas com o resto de vinho nas vasilhas grandes e depois azeda, dá prejuízo, e não me aconteceu este ano aqui com este casco. Custa muito a vida do campo. É muito, como é dizer, muito gostosa, porque temos os filhos para tratar e para zelar os filhos e para olhar pela vida do trabalho, para olhar pela vida de casa. É muito difícil e custa muito, porque nós somos umas mulheres, tudo estamos a fazer. Opiniões deste género indicam que se aproxima uma crise na agricultura que atingirá não apenas as áreas rurais. Todo o país sofrerá os seus efeitos. É fácil compreender a necessidade de uma mudança, mas que espécie de mudança? É neste aspecto que o técnico agrícola, o engenheiro agrónomo, deve intervir, porque sabe o que há a fazer e como o fazer. Mas se não convencer os agricultores a fazerem-no e a fazerem-no por eles próprios, nada conseguirá. Era assim que pensava o agrónomo que veio para Severo do Voga a fim de estudar a terra e a maneira como era cultivada, tomar conhecimento dos problemas, atitudes e sentimentos das pessoas. Ela deixou-vos umas propriedades muito escapatórias. Eram um bocaditos pequenitos, mas Era o lameiro. eram bastante. Agora que as pessoas de Severo do Voga já o consideram não apenas como um agrónomo de passagem, mas como um amigo com quem contam, pode começar o seu trabalho. Nossa, em termos de conversa, mas nós o tempo tinha muitas possibilidades. Eram muitas. Era muito longe. tomar um copo com a gente. Ai, não fico. Que eram muito longe umas das outras, muito longe, passava-se o tempo pelo caminho. E tanto é que ela Não, mas andasse ela- para servir e nem já podia fazer Ela ficou atividade. solteira. Ah, sim. Ficou solteira. E de maneira que, em todo caso, ainda deixou bem que desse para o frutor. Sim, sim. Ainda dava bem para isso. Mulher tinha 70 anos quando morreu, coitado. Os seus estudos e as conversas que manteve com os agricultores levaram-no a conhecer as dificuldades que eles tinham. Pequenas propriedades muito dispersas, gado de pouca produção tanto em carne como em leite, alfaias primitivas, produção à mercê de pragas e doenças. O desânimo de um trabalho árduo com poucas esperanças de amparo na velhice. Maus acessos numa região difícil e de transportes deficientes. Vinho que se estragava, perdendo o seu valor comercial. Estes eram os problemas, e pelo menos alguns deles seriam fáceis de resolver, uma vez que os agricultores estivessem interessados em o tentar. Há quanto tempo tem vindo lagar, Sr. Alexandre? Há 4 dias. Há 4 dias? E quando é que tenciona mudá-lo? Agora já não demora muito. Sim, senhor. Nós vamos ver se estará já em condições. Vamos ver se estará em condições para mudar o vinho. Isso pode-se ver. É claro, eu sei que o senhor tem uma boa pinga. Com o vinho era apenas uma questão de cuidados. Usar vasilhas limpas e desinfetadas e controlar a fermentação. Vinho bom, pode-se fazer mal. Agora do vinho mau, é que não se pode fazer bom. Conviria fazer uns pequenos arranjos, uma coisa, não sei. A criação de aves poderia dar uma boa contribuição à receita familiar. O necessário seria melhores raças e uma alimentação racional, cuidados de sanidade, bem como melhores condições de alojamento. Qualquer melhoria introduzida ficaria mais do que paga pela venda da produção. A criação de aves não interessava a todos, mas o milho, sim. Para os agricultores de Severo do Voga, o milho é uma cultura fundamental. Sugerir mudanças poderia trazer grandes riscos
ser uma ameaça para tão débeis economias, mas o agrónomo sabe que vale a pena tentar. Como tinha dito, é uma máquina muito simples e maneja-se muito facilmente. Põe-se a semente neste depósito, pode-se pôr também feijão no outro depósito, querendo semear juntamente com o milho o feijão. E apesar da sua simplicidade, tem grandes vantagens. A primeira é logo a grande economia de semente, visto que se pode semear a mesma terra com cerca de metade da semente daquela que se gastaria na semente a lanço. Depois deixa o milho em linhas. Isso é uma grande vantagem porque economiza muito trabalho na sacha. A sacha leva muito menos mão de obra. Por outro lado, as plantas ficam mais ou menos todas na mesma situação e, portanto, crescem sempre iguais. Agora vamos fazer aí um rego para ver como o milho cai, rodando esta roda, faz andar os alcatruzes que vão empurrando o milho para o rego. No entanto, as pragas, as doenças ou o mau tempo podiam ainda contribuir para um malogro. Se tal acontecesse, perder-se-ia o interesse dos agricultores. Esta era a prova de todo o trabalho, que somente a colheita poderia confirmar. A colheita foi boa. Conseguiu-se fazer com que a terra produzisse mais e isto, por sua vez, trouxe um novo dinamismo e confiança aos agricultores. Maiores e melhores colheitas, com novos produtos para levar ao mercado, surge a oportunidade de maiores receitas. Um dia bom de mercado, mas conseguir produzir mais e melhor não chega. O que interessa é que as receitas compensem as despesas suplementares com a produção. A exploração agrícola económica e rendável depende em grande parte da dimensão da mesma. Quanto maior e melhor organizada for, maiores são as possibilidades de fazer face à concorrência e tirar o lucro máximo. Os agricultores só poderão ser bem-sucedidos desde que cooperem entre si. Numa reunião de agricultores do Conselho, foi resolvido criar uma cooperativa, mas de um tipo ainda não conhecido anteriormente em Portugal.
Com a contribuição de cada um dos associados, formou-se uma nova exploração para a produção leiteira e criação de suínos, suficientemente grande para permitir o uso de métodos e maquinaria modernos, eficientemente organizada e com trabalhadores especializados. A nova exploração teria estábulos comuns e uma grande pocílega. Tem início a construção. Interessados pelo andamento dos trabalhos, os associados visitam o local. Eles fazem perguntas, querem saber todos os pormenores, saber quanto custa a construção e manutenção e qual o aumento de lucro previsto. A nova pocílega chamou a atenção de todos. Aqui está uma exploração agrícola de tipo industrial. Todo o milho proveniente dos terrenos dos associados foi agora pela primeira vez armazenado em grandes silos para a alimentação do gado. Em vez de pão, o milho será transformado em leite e carne. Leite em maior quantidade, de melhor qualidade, que custa menos por litro a produzir do que anteriormente. Com leite de outros estábulos, dirige-se à fábrica, que é também uma cooperativa, e onde parte é transformada em manteiga e queijo para venda nas cidades. E nesta altura, o que tinha começado como uma experiência com alguns agricultores foi aceito por todo o concelho. Um foco de interesse e informações tão bem divulgado por cartazes. Durante todo o tempo, continuaram os estudos científicos na constante luta para uma melhoria. Foram estabelecidos cursos de treino para jovens agricultores pela Secretaria de Estado da Agricultura. Cursos para os rapazes das escolas locais, dirigidos pelo Ministério da Educação Nacional, despertam um novo interesse pelos problemas agrícolas.
para as irmãs desses rapazes, há cursos dados no Centro de Extensão Agrícola Familiar que a Direção-Geral dos Serviços Agrícolas tem em funcionamento. Em Severo do Voga, a agricultura tornou-se uma verdadeira atividade económica, um negócio como qualquer outro. Os agricultores aprenderam a maneira de fazer as suas contas, a comparar a receita em relação à despesa, a planear o investimento na terra que eles trabalham. E a sua capacidade de investir em melhorias aumenta de ano para ano. Cultivar a terra é colaborar não apenas com a natureza, mas também com os vizinhos. Ter o conhecimento e a vontade de trabalhar para o progresso de todos. Acima de tudo, a experiência de Severo do Voga conquistou a imaginação da juventude, o que é uma grande promessa para o futuro. E o caminho que Severo do Voga mostrou, outros estão preparados para o seguir. Eles merecem ser bem-sucedidos, pois representam uma nova esperança para a prosperidade futura de Portugal no campo da agricultura.